Olá pessoal, todos nós acabamos sendo influenciados de uma maneira ou de outra pela cultura de massa que muitas vezes fortalece certas ideias equivocadas na sociedade. Ideias sobre alguns lugares famosos, por exemplo. A julgar exclusivamente pelos filmes, Paris é uma cidade de amor e croissants. Em Londres, sempre há névoa e todo mundo usa casaco com abotoadura dupla. E no Rio de Janeiro tem carnaval o ano todo e uma em cada duas pessoas joga futebol como Neymar. Obviamente tudo isso está muito longe da realidade. Pegue Dubai, por exemplo. Lá, por toda parte, há diamantes e ouro, sheiks e felinos selvagens em coleiras. Não é assim? Na verdade, não. No vídeo de hoje contaremos como é a realidade desse lugar. Vamos lá. Mas primeiro vamos esclarecer uma coisa, Dubai não é um país como muitas pessoas pensam. Na verdade, ela é a maior cidade de um país chamado Emirados Árabes Unidos. E ela não é nem a capital, como muitos costumam achar. A capital dos Emirados Árabes Unidos é Abu Dhabi, mas essa cidade acabou ficando menos conhecida no exterior, talvez por causa do menor fluxo turístico. Os Emirados Árabes Unidos são um país bastante rico que ocupa o 7º lugar no mundo em termos de PIB per capita. No entanto, ele nem sempre foi um país próspero. Até a segunda metade do século passado, o país estava sob o protetorado do Reino Unido. Portanto, quando as primeiras reservas de petróleo foram descobertas aqui, no Golfo Pérsico, foram os britânicos que inicialmente se ocuparam de sua exploração. Depois que os Emirados Árabes Unidos se transformaram em uma nação independente nos anos 70, o mercado experimentou um forte aumento nos preços do petróleo. Em grande parte por causa disso, o país conseguiu rapidamente se tornar um dos mais ricos do mundo, além de desenvolver rapidamente sua indústria, turismo e agricultura. Bem, agora finalmente contaremos quais informações sobre Dubai são realmente verdadeiras e quais não são. Animais de estimação. Devemos dizer que esta ideia errada não surgiu do nada. Durante muito tempo, ter guepardos e leões como animais de estimação não era algo tão raro. Obviamente que falamos de uma camada muito pequena da população, a dos sheiks mais ricos que com esses animais queriam mostrar seu status social. Antes, eles realmente andavam por Dubai com seus queridos gatinhos no banco do passageiro. Felizmente, há alguns anos foi proibido manter gatos selvagens como animais de estimação. Hoje em dia, isso é considerado uma violação da lei. Se você estiver com um guepardo ou um filhote de leão na rua, poderá ser condenado a 6 meses de prisão e uma multa de até $138 mil. Se falamos dos cidadãos comuns, a maioria prefere ter em casa os bons e velhos gatos domésticos. Além disso, não gosta muito de cães. Ecologia. Nas fotos, esta cidade construída no meio do deserto parece um lugar perfeito saído de um filme de ficção científica. Talvez por isso acabamos achando que tudo vai bem com a ecologia aqui. Mas as coisas não são bem assim. Pelo contrário, devido às construções constantes, à falta de fontes naturais de água, a um sistema de eliminação de resíduos precário e à falta de um bom sistema de esgoto, Dubai pode ser considerada um verdadeiro inferno para qualquer ativista ambiental. Adicione a isso um grande número de carros e você terá uma das cidades mais poluídas do Oriente Médio. Segundo especialistas, essa situação chegou a este ponto porque durante anos as pessoas que projetaram Dubai colocaram os negócios em primeiro lugar e não se preocuparam com o meio ambiente. A água local só pode ser consumida depois de passar por um sistema de dessalinização, ou seja, depois que seus sais dissolvidos sejam removidos. Cerca de 4 bilhões de garrafas de água são dessalinizadas em um único dia nos Emirados Árabes Unidos. As usinas de dessalinização, por sua vez, produzem enormes quantidades de dióxido de carbono. Essa substância é perigosa, pois absorve a radiação infravermelha emitida pela Terra e é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa que causa o aquecimento global. Outro problema é a energia. Infelizmente, o uso de fontes alternativas ou verdes de energia, como solar ou eólica, quase não é comum aqui. Em vez disso, os residentes de Dubai e de todos os Emirados Árabes Unidos usam carvão e energia nuclear. Esta última, a propósito, tem se tornado cada vez mais popular no Oriente Médio nos últimos anos, desde a Arábia Saudita até o Egito. No entanto, ela não é renovável e seus resíduos são difíceis de eliminar. E finalmente, a cereja do bolo, os problemas com o sistema de esgoto. Em Dubai, milhões de pessoas vivem sem ele, usando estruturas primitivas como fossas para suas necessidades. Por causa disso, veículos com resíduos de esgoto fazem filas quilométricas e às vezes passam vários dias na estrada. Isso não soa nada atrativo.
Carros de luxo. Por ser uma cidade verdadeiramente rica, muitas pessoas imaginam que as autoridades de Dubai só andem de Lamborghinis e Bentleys. Isso é verdade até certo ponto, mas não se aplica a todos os funcionários do governo. A polícia, por exemplo, costuma usar BMWs, Audis e até mesmo Toyotas. A propósito, em Dubai aconteceu uma coisa muito interessante com supercarros. É verdade que é possível ver muitos carros de luxo, como Ferraris, Porsches, entre outros. O único problema é que muitas vezes eles não pertencem a ninguém. Esses carros caros ficam abandonados nas ruas da cidade sob uma espessa camada de poeira, e tudo isso pode ser facilmente explicado por um fenômeno que atingiu os Emirados há cerca de um ano: a saída massiva de estrangeiros expatriados do país. Isso aconteceu porque nos últimos anos os preços do petróleo começaram a despencar e muitos empresários que enriqueceram facilmente acabaram falindo de uma hora para outra. Mas por que não levar o carro com você ou vendê-lo a alguém? As coisas não são tão simples assim. Os Emirados Árabes Unidos vivem de acordo com a lei da Sharia, segundo a qual o não pagamento de dívidas é considerado um dos crimes mais graves. É por isso que os proprietários desses carros os abandonam na rua com as chaves e ninguém os rouba. Afinal, mesmo os criminosos não precisam de problemas tão sérios. A população. Você acha que apenas árabes locais moram em Dubai e que eles são absurdamente ricos? Sobre o segundo aspecto falaremos um pouco mais tarde, agora falaremos do primeiro. A verdade é que 85% dos habitantes desta cidade, cuja população é de mais de 3 milhões, são de outros lugares. A maioria deles, ou seja, mais de 25% de todos os residentes de Dubai, são imigrantes da Índia. Em segundo lugar estão os migrantes dos países vizinhos, Paquistão e Bangladesh. Eles costumam trabalhar nos canteiros de obras e fábricas, que são muitas em Dubai. A população local daqui não alcança nem 20%. Essa situação é observada não apenas em Dubai. A porcentagem de nativos em todos os Emirados Árabes Unidos é de pouco mais de 10%. Isso apesar de que quase 10 milhões de pessoas moram no país. Muitas vezes, os expatriados nem sabem falar árabe. No entanto, de acordo com as pessoas que trabalham nos Emirados Árabes Unidos, ele não é tão necessário. O inglês básico já é suficiente. A legislação para o trabalho de estrangeiros aqui é transparente e bastante simples. No entanto, ela não tem nada a ver com a obtenção da cidadania. Bilionários. Talvez o mito mais comum sobre Dubai seja que ela supostamente está repleta de bilionários, cheios de dólares. Bem, faça suas contas. Acredita-se que em todo o mundo existem cerca de 5.000 pessoas bilionárias. Em Dubai vivem pouco mais de 30 deles, ou seja, menos de 1% do mundo. Não é muito impressionante, não é mesmo? Mas em quais cidades realmente vive o maior número de bilionários? Segundo dados de 2019, em primeiro lugar está Nova York. Lá existem 105 deles. No total, nos Estados Unidos, são 705. Hong Kong é a próxima cidade, onde vivem 87, com um total de 285 em toda a China. Resumindo, Dubai aparece nessa lista só no 8º lugar, enquanto os Emirados Árabes, como um todo, estão em 10º. Pobreza. Bem, mesmo que não haja muitos bilionários, certamente não há pobreza aqui. Você deve estar pensando, mas você está muito enganado. Como falar em riqueza em uma cidade onde 85% da população são migrantes, muitos dos quais trabalham em canteiros de obras? Naturalmente, a maioria deles vive de salário em salário, e isso nos melhores dos casos. A situação piora com o alto custo de vida em Dubai. Por exemplo, uma mera conexão de celular custa minimamente $30 por mês, mesmo se for o pacote de serviços mais simples. E o salário médio de um trabalhador comum nesta cidade é de cerca de $250 a $300. Como você pode dar 10% do seu salário mensal em uma operadora de celular? Você ainda precisa comprar comida e roupas, criar filhos, pagar as contas, incluindo o aluguel. É por isso que 5 ou mais pessoas costumam morar em um único apartamento alugado em Dubai, como se fossem sardinhas em lata. Uma pequena vantagem é que estrangeiros não pagam impostos. Em outras palavras, você não precisa dar parte do salário ao Estado todos os meses, sendo você registrado ou não. As autoridades dos Emirados Árabes Unidos introduziram esse sistema para motivar especialistas de outros países a virem trabalhar aqui. Afinal, não faz muito tempo, Dubai era um lugar estranho no meio do deserto com muitas reservas de petróleo e era certamente assustador se mudar para lá. Dias ensolarados.
Ao olhar para as fotos dos arranha-céus luxuosos de Dubai, cercados por palmeiras, parece que este é um paraíso ensolarado para os turistas. Será que é isso mesmo? Bem, vamos começar lembrando que, na verdade, esta cidade foi construída no meio do deserto, e isso significa que você gostará do clima local apenas se for um fã de sauna e quiser passar 24 horas por dia, 7 dias por semana dentro dela. Imagine só, nos meses quentes, que são pelo menos a metade do ano, a temperatura aqui alcança os 50 graus Celsius. Isso junto com um sol escaldante e um nível de umidade simplesmente intolerável. Apesar do sol, o céu aqui geralmente é cinza. A culpa disso é da enorme quantidade de poeira liberada no ar pelos canteiros de obras e outras indústrias sujas. Arranha-céus. Chegando ao final deste vídeo, você provavelmente já percebeu que Dubai é uma cidade de contrastes. Por exemplo, os prédios altos por aqui realmente são muitos. São 108 arranha-céus com mais de 180 metros de altura. O edifício mais alto de Dubai, o Burj Khalifa, tem 210 andares e um total de 828 metros. No entanto, esses edifícios majestosos convivem silenciosamente com vilas baixas, prédios de apartamentos e casas térreas. As habitações baixas são preferidas tanto pelas pessoas comuns que simplesmente não têm dinheiro para outras opções, como também pelos árabes ricos que amam o fato de que as pequenas vilas particulares não costumam ter vizinhos. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.